Eu comecei quando bateu a crise. Quando bateu a crise, falta de dinheiro, aí eu comecei e graças a Deus deu super certo. Faz mais ou menos 4 anos que eu trabalho aqui. O ano todinho é aqui. Agora quando encerrar as aulas, aí eu recorro ao centro. Por mim mesmo. Me veio na mente e comecei e graças a Deus deu certo. Quando eu comecei com um pouco, meio assim, né? Com vergonha, né? Mas com muita fé, muita dignidade e eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. E deixei a vergonha do lado e graças a Deus hoje eu não tenho mais. É diferente, né? Que você tem que ir, né? Eu sempre recorro sempre assim, de loja em loja, os lojistas, mas dá super certo também, graças a Deus. Para onde eu vou com meus docinhos não sobra nada. Para onde eu levo, eu vendo super bem. Não tenho que me agramar. O custo de hoje em dia está muito caro, né? Aí o que se arruma é pouco, né? Mas dá para ir sobrevivendo super bem. Olha, para o futuro eu tenho muito sonho. O futuro, Deus me permitir uma molinha para botar no meu coração, que é o que eu mais preciso, que Jesus me dê esse prazer. E para o futuro eu tenho muitos sonhos a ser realizados. Se quer fazer e vai com força de vontade, com amor e carinho dá certo. Eu trabalho com material de pesca, mas o meu ramo mesmo é comida. Eu mexo com um pouco com tudo. Entendeu? O nosso comércio começou pela necessidade. Nós éramos comerciantes em Bezerros, fechamos a livraria, viemos a Caruaru arriscar a vida. E aqui encontramos apoio de muita gente e trouxemos comidas bastante saborosas e caiu na graça do povo e o povo até agora está sendo clientes assíduos e graças a Deus nós estamos levando a vida. A Sebrae eu já conhecia do tempo que eu era comerciante em Bezerros, mas eu comecei aqui com o apoio de um filho meu que trabalha com a docicleta, com brownie. Ele deu a dica e nós viemos morar aqui em Caruaru e trouxemos isso aqui para oferecer. Não, nós queríamos ter um ponto fixo, porque aqui é um corre-corre, o pessoal todo querendo que a gente saia daqui por causa da concorrência. Se tivesse um ponto fixo seria bem melhor, bem interessante. Não precisamos de investimento nenhum, buscar nada, só com recurso próprio mesmo. A necessidade ensina tudo. Nós não trabalhávamos com alimentos. Veio a necessidade e enfrentamos, arregaçamos as mãos e graças a Deus está dando tudo certo. O resultado que trouxe foi mais. Como nós somos um casal praticamente idosos, com mais de 65 anos, trouxe uma estabilidade que nós não somos aposentados ainda. O que nós apuramos aqui, comercializamos, dá para levar a vida. É se dedicar, ter amor à causa própria e tudo dá sucesso. Resulta só em sucesso. Fazer com afinco e com amor.
Bem, para começar, a minha família sempre trabalhou com alimentos. Minha mãe já fez quentinha para a construção, já vendeu cachorro-quente para pagar minha faculdade. Sempre trabalhou assim com a parte de alimentos, sabe? Já teve bar, abriu um bar quando foi se casar. Aí tudo na nossa família é questão assim de comida, gastronomia, essas coisas. Eu ficava na parte de caixa, de atendendo. Aí quando ele fechou a hamburgueria, a gente ficou sem ter o que fazer. E como a gente já tinha aprendido como preparar hambúrguer, sabia tudo, onde comprava as coisas, a gente decidiu vir a fazer também uma hamburgueria mais informal, um negócio do food truck. Aí foi quando a gente comprou o trailer, aí ficou reformando ele até conseguir deixar mais ou menos. Aí a gente veio pra cá, pensou aqui na A6, porque tinha um fluxo de aluno muito grande por conta dos quiosques, tudo. Aí pronto, aí não teve instrução assim de ninguém. A gente chegou com o food truck, botou e pronto, e abriu. E já vai fazer um ano agora em novembro. Bem, eu nunca assim trabalhei. Busquei assim trabalhar de carteira assinada, essas coisas. Desde pequena eu sempre tive essa vontade de ser empreendedora mesmo, de ter meu próprio negócio. Já fiz de tudo. Já fiz caixinha de bijuteria, tudo. E como aqui em Caruaru estava uma época, há uns 2 anos atrás, muito grande de emprego, eu quis de qualquer, assim, sempre, mesmo quando eu trabalhava na hamburgueria do meu irmão, eu vendia maquiagem, essas coisas. Aí quando eu tive a iniciativa de fazer o meu próprio negócio, mudou tudo, né? Porque assim, o trabalho é muito grande. Eu que vou na feira, compro os legumes, ou no frigorífico, compro a carne, mando moer, compro pão, tudo assim, é bem artesanal mesmo, tudo que a gente faz. E é bem gratificante, porque assim, eu acho que nada melhor do que você ter seu próprio negócio e cada vez mais encaminhar para frente. E aqui, graças a Deus, a gente alcançou hoje em dia uma clientela muito boa. A quantidade de cliente que a gente tem, de aluno que vem aqui lanchar é grande, todas as noites, graças a Deus. E só tem todo mês que passa, a gente só cresce aqui, graças a Deus. Bem assim, no começo, como a gente chegou com uma coisa nova que ainda não tinha aqui, o pessoal ficou com aquele receio, né? O pessoal das outras barracas de tipo assim, a gente pegar a clientela deles. Aí muita gente aqui sempre vinha dizer que a gente não podia colocar, que era proibido essas vendas de alimento aqui na Praça das Sé. Mas a gente persistiu, ficou e cada noite que os alunos vinham conhecendo, foi indicando para os outros alunos e foi indo, graças a Deus. A dificuldade foi só mais assim, questão das outras barracas que não queria que a gente ficasse aqui, mas desde o começo foi muito tranquilo, graças a Deus. A gente não sofreu muito não. Sempre minha família toda, da parte da minha mãe, sempre teve esse ramo assim de empreendedor. Tiveram bar, restaurante, sempre foi assim. Aí eu cresci vendo eles conquistando as coisas deles através de alimentos, de tudo. E desde sempre foi isso que eu tinha na minha cabeça, de ter alguma coisa assim parecida para mim também. Primeiro de tudo, assim, a independência financeira, né? Eu morava com a minha mãe antes de eu começar, e hoje eu já moro na minha casa, já tenho meu carro e assim, a independência financeira para mim foi tudo mesmo, não dependo mais de ninguém, só
agora do meu trabalho mesmo e pronto. Por mim, eu penso só em crescer mesmo. Já penso em pegar outra faculdade, investir cada vez mais aqui e, quem sabe, futuramente não abrir um ponto físico, uma hamburgueria maior. Mas sempre eu gosto mesmo dessa questão, assim, de food truck, dessa coisa bem mais informal, sabe? Ter o contato mesmo com os clientes, com os alunos. Eu me afeiçoei muito com eles aqui. Peguei já uma intimidade com eles. Eu quero, assim, sempre continuar, tanto em faculdade, como em curso, como em colégio. E quem sabe um dia abrir minha própria hamburgueria, ponto físico. Pretendo sim. Eu sei que durante as férias, né, no período que os alunos aqui ficam de férias, entre maio e o comecinho de agosto, sempre tem assim feira no Sebrae, de microempreendedor. No comecinho do ano também eu já vi que tem uns cursos também. E eu pretendo, né, enquanto os alunos estão de recesso aqui, me profissionalizar cada vez mais. O que eu pretendo é expandir mesmo o negócio, não ficar assim tanto no amadorismo, né? Ficar um negócio mais profissional. O que eu sempre digo a todo mundo que me pergunte, comece hoje com o que você tem. Muitas vezes a gente fica pensando, eu não estou tão preparada ainda, eu não tenho os materiais certos, mas é como eu comecei aqui, eu não tinha tudo também, fui conquistando aos poucos. Como as vendas iam crescendo, eu fui comprando cada vez mais materiais profissionais e hoje, graças a Deus, tá tudo certo. Então, quem quiser começar, comece agora e comece do jeito que você tá, com o que você tem. Que se Deus quiser, aos poucos, a pessoa vai se profissionalizando. É a realização dos meus sonhos. Através dele, hoje, eu estou conseguindo realizar tudo o que eu sempre almejei, assim, para a minha vida. É, realização dos meus sonhos. Aqui no Brasil, a gente tem um estudo realizado pelo Sebrae, que é intitulado Estudo GEM, que é um estudo de caracterização do perfil do empreendedor. Então, o que é que esse estudo GEM, que a última versão foi realizada em 2017, nos mostrou? É que o empreendedor brasileiro, em sua maioria, ele é negro, ele é mulher, né? Ele é com uma escolaridade relativamente baixa, ele tem 7 anos de estudo e ele é uma pessoa que empreende por necessidade. De forma geral, o nosso empreendedorismo aqui no Brasil, ele se dá mediante as crises e a falta de trabalho. Então, isso é como é caracterizado o nosso empreendedor. Enquanto política de Estado, existem muitas críticas ao Estado brasileiro em fomentar o empreendedorismo. Mas, de forma geral, a gente tem programas, tem políticas públicas que apoiam, então, suporte à instrução, e tanto suporte do ponto de vista de recurso para esse empreendedor. Mas existe uma parcela da população que ainda faz críticas e alguns especialistas que dizem que o Estado poderia apoiar mais esse empreendedor. As críticas em relação às políticas públicas para o empreendedorismo, elas residem justamente no fomento de assistência financeira. Então, a gente tem os bancos de fomento, que eles têm linhas de crédito especializadas para os empreendedores, mas a burocracia brasileira dificulta muito que esses empreendedores tenham
de forma efetiva, né, condições de requerer esse recurso. Quando a gente fala em termos de conceito sobre o empreendedorismo, a gente vai ter dois tipos de empreendedor. O empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. Esses perfis empreendedores, eles são fomentados geralmente pelo clima econômico e pela questão socio-histórica de cada região. Aqui no Brasil, historicamente, né, devido à nossa proposta de colonização, a gente tem um perfil do empreendedor pautado num empreendedor por necessidade. E decorrente das crises frequentes econômicas que o país sofre, esse ainda é o maior índice de empreendedorismo no país. É um consenso que o brasileiro ele é criativo, né? Mas essa criatividade ela veio sempre mediante a crise. Então, no contexto sócio-histórico do Brasil, né, as pessoas tiveram que empreender porque aqui era um país que faltava tudo. Política pública, assistência, né? Então, nesse sentido, o empreendedor aqui, ele se torna muito criativo, mas ele se torna um criativo diante de um cenário do emergencial. É diferente, por exemplo, do empreendedor que a gente tem no perfil norte-americano, que ele vai empreender por oportunidade. Então é um empreendedor que tem mais tempo de estudo, é um empreendedor que vai fazer uma análise muito crítica desse mercado, é um empreendedor que quando ele resolve empreender, ele vai ter todas as ferramentas e todos os recursos, né? E mesmo assim, apesar dos Estados Unidos ter essa identidade de ser um país empreendedor, apenas 3% da população se considera empreendedora. E aqui no Brasil, não. Aqui a gente vai ter todo mundo se considerando empreendedor, mas porque as circunstâncias do empreendedorismo aqui elas são muito precárias. Então quem empreende aqui é porque ou vai empreender ou vai passar fome. O Brasil, em tese, ele tem altos níveis de empreendimentos, né? A crítica que se faz é porque esses empreendimentos eles têm um alto índice de mortalidade. Então, o empreendedor brasileiro, a média é que a empresa dele tenha uma vida de 3 anos. Então, isso é preocupante. Então, aqui no Brasil, o que é que acontece? A gente abre muito negócio, mas também fecha muito negócio. E decorrente dessa falta de estrutura, do clima de estabilidade, da baixa escolaridade desses empreendedores. Então, eu diria que é um conjunto que vai trazer esse cenário sobre o empreendedorismo no Brasil.